Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui fazendo pegadinha. Yeah, yeah! Para conferirmos o terceiro episódio da quinta temporada da série Star Trek Discovery, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, e vamos às churumelas. Mais um episódio eletrizante, cheio de coisa que a gente adora, como por exemplo, Grey. Pois é, o personagem que tá lá para isso mesmo. Tá lá, por exemplo, para convencer talvez uma atriz, dignotário, a participar de Discovery. Sim, lembro que a engenheira, a Reno, né, que ela aparece. Quando ela apareceu das últimas oportunidades na temporada passada, se eu não me engano, ela quase não fez coisas de engenheira. E aqui também, ela meio que não estava fazendo também não. Ela só é a consultora da relação entre Adira e Grey. Pois é, uma atriz contratada, uma atriz comediante, né? Lembre-se que ela é uma comediante, ela é um personagem para ser engraçado aqui na série. Mas ela está como consultora de pronomes, se é que você me entende. Pois é, uma consultora de pronomes, aliás, é ela que diz alguns pronomes por aqui, né? Pois é, ela serve para isso. Ela foi contratada para isso. Acho que a motivação dela para participar da série é apenas isso, tão somente. E claro, né, fazer um personagem engraçado, mas que eu já comentei desde que ela apareceu pela primeira vez. Não foi que ela apareceu, foi na terceira ou na quarta temporada? Acho que foi na terceira, né? Não sei, nem lembro mais, pra falar a verdade. Que sempre quando ela faz a graça, né, ela faz a piadinha, eu não rio, eu não consigo achar nada do que ela fala engraçado. Eu não sei se perde na tradução, eu acho que é isso. Eu tenho essa sensação, na maioria das vezes, que a tradução ela não consegue pegar o punch da piada, mas pela atuação da atriz eu não sei, eu nunca vi nada dela, então não sei qual é. Eu acho o jeito de atuação dela é exatamente o que é esse personagem, ela não está fazendo uma outra coisa diferente não, ela é aquilo ali mesmo, ou seja, o toque cômico dela, né, o jeitão, né, a malícia cômica é da mesma forma, dessa maneira. Ou seja, se eu ver outro produto dela, provavelmente eu vou rir da mesma maneira, ficando... Acho que eu não entendi. Ficando em silêncio, porque eu não compreendi qual era a graça do que ela falou. Enfim, basicamente isso para que serve essa personagem na relação entre Adira e Grey. E Grey voltou. Ah, meu Deus do céu, que personagem chato, não. Enfim, e justo, né, conectado com uma espécie que eu gostava bastante lá em Deep Space Nine, né, Jadzia. Ah, Jadzia. Com as suas pintinhas, né? Que, por curiosidade, não sei se vocês sabem, né? Uma coisa que é definida aqui, não sei se já se falava isso antigamente, lá na época de Deep Space Nine, mas dizem aqui que as pintinhas de um trio é quase uma impressão digital dos humanos, ou seja, única e individual. Mas, né, curiosamente, as pintinhas de Jadzia Dax eram feitas completamente diferente a cada novo episódio, porque o maquiador, como é que era o nome dele? Westmore, né? Acho que era Westmore, né? Se não me falha a memória. Ele, cada vez que ele ia fazer a maquiagem da atriz, ele pintava diferente, de propósito, ele não usava um molde, ele fazia levemente, que ele já tinha a manha de fazer, né? Mas ele fazia cada uma das pintinhas, e claro, se só ia aparecer o rosto, ele só pintava aqui, se precisava fazer mais, ele pintava as costas inteiras, enfim, ele fazia diferente, nunca foi igual às pintinhas da Jadzia Dax. Pois é, mas então aqui virou uma identidade, não sei se isso já era padrão, se já era cânone, digamos assim, mas o que importa, né? Temos então a missão de Michael em trio, e logo que chega tem lá o tal do Guardião Xi, que Xi, meu Deus, ele vem com um papo de esfinge, né? Decifra-me ou te devoro. Que merda era aquela? Pra que tem aquilo? Não tem sentido. Isso ali, antes da nave... antes da tripulação descer, né? Ou seja, não poderiam ir para o planeta se ela não respondesse a questão. Que coisa maluca, né? Uma coisa que apontaram também
nos fóruns de debate a respeito desse episódio é que muitas vezes, quando se mostra Trio aqui em Discovery, só se mostra lá as cavernas, onde estão lá o laguinho dos simbiontes. Não se mostra a superfície, né? Não se desenvolve a sociedade, né? E basicamente eu acho que foi isso, porque se o Michael já se transportasse lá para as cavernas, já estaria já aprovado. Então fez a questão do guardião perguntar o que é o quarto, para onde vai o quarto, que era na verdade Betazed, que eles tinham, claro, tinham interpretado certo porque já estava escrito lá no poema, né? Mas aí a Adira sacou que eles teriam que ir para Trio, mas a resposta era Betazed. Ah, mas que salada, que frescura, que coisa também ridícula, né? Beira um pouco a maluquice que fizeram lá com o Render naquele inquérito militar, culpando de uma coisa que ele não podia ser culpado. Mas enfim, né? Só uma encheção de linguiça aqui para poder, enfim. Ah, vocês acertaram então o poema? O cara, ele é guardião ali, né? Ou seja, outros guardiões antes dele também já sabiam disso, porque a questão está existindo há 800 anos, né? Ele não deve ter sido o primeiro guardião, não, com certeza ele não era, né? Mas ele tinha que, quando um dia chegasse alguém que quisesse ver o Gial, né? O Gilau, sei lá como é o nome do trio ali, você tem que perguntar, onde está essa definição? Quando você entra no cargo de guardião, você recebe lá instruções, quando um dia alguém aparecer, querendo falar com alguém, você deve perguntar. Isso é motivo de samba? Não, não é motivo de samba. Mas enfim, eu tô ficando maluco já, né? Essa série deixa qualquer um maluco, né? É encheção de linguiça. Tá, eles enfim vão falar lá com a mulher, uma mulher bem velha, bem idosa, né? Querendo morrer, mas não, tem que ficar esperando alguém decifrar o negócio. É o conceito, ou quer dizer, o conceito lá do antigo cientista, hospedeiro, do simbionte até tem sentido. Ele quer preservar então as informações lá daquela coisa lá dos progenitores durante muito tempo, até que alguém decifre. Então teria sentido você realmente ter a relação com o simbionte, que o simbionte dura bastante, né? Então se o seu corpo morrer, o simbionte continua com a informação. Só que aqui, né, misteriosamente, você não vai falar com o simbionte, você vai falar com o original mesmo, o primeiro hospedeiro, que já morreu há muito tempo, mas ainda tem a conexão via o simbionte, aquela salada toda danada, e o Hugh acabou se apresentando. Não, pode colocar aqui na minha consciência que eu garanto, eu sou esse jeitão mesmo, né, de consciência meio aloprada. Então é uma forçação de barra, né? Apenas uma situação onde você dá uma deixa para o ator que faz o doutor, né? Aliás, doutor, né? Já é o terceiro episódio que eu não vejo esse cara na enfermaria, né? Inclusive, teve um momento que recomendaram falar com a outra doutora da nave, né? Enfim, né? Mas é uma forma do como é o nome do ator? Wilson Cruz, né? É isso? Acho que é, né? Ele brilhar um pouco, né? Porque ele não tem nada para fazer. Ele, o Hugh e também o Paul, eles não têm quase função nessa temporada, né? Por exemplo, a Reno falou um pouquinho daquela questão que eles são pais adotivos da Adira, né? E eles não estão fazendo muita coisa. Talvez nos próximos episódios caia alguma coisa, principalmente para os Stamets, né? Já que agora o Hugh, ele conseguiu alguma coisa, uma atuação diferente, bacana, tá? Mas não deixa também de ser uma baita de uma enrolação, né? Se gastou muito minutos naquela questão lá de procurar a outra pecinha lá do quebra-cabeça, e no fundo era uma pegadinha. Eu só estava testando você. E no final das contas, o que você fica pensando, porque o próprio Book falou lá pro então o Gilau, não sei qual é o nome do cara lá que estava dentro do Hugh, né? Pô, fala pra gente, a gente tem que ficar caçando pelo universo afora, as pistas, fala logo pra gente. E ele praticamente diz, acho que com todas as letras, não, vocês precisam ir, vocês precisam passar por cada uma das etapas, porque no fundo, tudo não deixa de ser um certo de um teste, né? A gente pode também deduzir isso. Ou seja, no fundo ele falou também, né? Você precisa ser digno. Caramba, quer dizer, então no final da temporada, se você for digno, você passou por todas as etapas do mistério, né? Pegou todas as peças, decifrou o grande do enigma e tá lá, pegou aquela coisa lá, criadora de vida,
no fundo você vai ser digno. E o que você vai fazer com isso? Provavelmente levantar o martelo do Thor, porque só os dignos podem levantar o Mjolnir. Mas que... Você já sabe que a temporada não vai servir para nada, né? Vai ser uma perda de tempo completa. Falando em perda de tempo, né? O que fizeram com o Rainer? Se antes ele era um personagem que poderia emular a Michael, agora ele emulou apenas a Tilly, e fazendo par cômico com ela ainda, né? Caramba, ele não pôde participar da missão de ir atrás lá dos meliantes. Ele falou, ó, você vai lá fazer a tua pesquisa, então eu, como o imediato da nave, vou atrás então dos piratas. Não, não pode. Você tem que ficar aqui, diz Capitão Michael. Você fica aqui, você vai conhecer a tripulação inteira e cara a cara. Não vale ver relatório. Você tem que falar com todo mundo, tá bom? Mamãe, quando voltar, vai dar papinha. Porra, que merda é essa? Tudo bem, a espécie dele já tinha aparecido, né, em algum outro lugar da franquia, né, mas ele tem uma tentativa, né, de até nas palavras, uso de ditados, tentar se aproximar da linguagem humana, né? É bacana, uma tentativa interessante, né? Só que, e, claro, não deixa de ter sido engraçado, realmente, ele apenas deixar o pessoal falar 20 minutos para se expor, né? Se apresentar a ele. Claro que ele é um macaco velho e já sabe que não precisa do contato, né? Mas nesse pouco que ele oferece a cada um dos tripulantes falar alguma coisa a respeito de si que não está lá já nas fichas, ele acaba descobrindo um pouco mais da personalidade. É engraçadinho por um momento, não muito pelo outro e por aí vai. É aquela coisa que no fundo só serve para ele ter uma certa rusga com a Tilly de início, mas depois, ao final do episódio, meio que provavelmente Tilly vai se tornar uma amigona dele, com certeza, não tenham dúvida disso. Pode apostar, vai servir para isso. A questão então mesmo dos piratas, o que eles estavam fazendo, né? Já que ele não pôde ir atrás deles, eles iam aparecer em algum momento. Acabou que eles não apareceram. Só lá no finalzinho, a Maul já estava infiltrada ali entre os trios. Pois é, que coisa, né? Ah, sim, e na relação a Dira e Grey, só aquela choromela que a gente tá careca de saber desde que os dois personagens apareceram lá na terceira temporada, né? Foi a terceira temporada? Foi, né? Sim, porque na quarta temporada o Grey virou fantasminha, né? Enfim. Ai, 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 a gente pensou que a gente nunca mais ia ver, né? Mas não, ele voltou. Pois é, o que temos por aqui? É isso, um episódio que não deixa de ser uma enrolação, porque no fundo, o que aconteceu de novo? Basicamente, duas definições que você precisa ser digno para no final poder compreender tudo o que é este mistério, né? O que é aquela coisa lá que eles estão indo atrás, né? A caixa mistério. Enfim, e só um divertimento para o ator que faz o doutor, só, nada demais. Fica por aí e acabou-se. Book, né, ele pede para ir participar da missão também, mas é só também uma enrolação, ele tá lá, enfim, ele se machuca. Ah, eu acho que era ele, né, que tinha que ir para voltar para a nave para a outra doutora cuidar dele, né? Enfim, esse episódio é tão tosco quanto o outro. Até dá vontade de tirar um pouco mais de nota, mas não precisa, né? Porque tirar mais nota em comparação com o outro episódio é quando realmente acontecem grandes absurdos. Eu acho que eu prefiro até repetir a mesma avaliação. Então, portanto, eu não tenho mais o que dizer a respeito dessa inutilidade que foi essa semana mesmo, né? Se eu não tivesse desistido de assistir a quinta temporada lá no primeiro episódio, eu teria desistido ao assistir esse episódio aqui, né? Ter visto os três primeiros, mas esse teria sacramentado que não, esquece, não assiste mais esta bobagem. Enfim, para o terceiro episódio da quinta temporada de Star Trek Discovery, eu atribuo mais uma vez um asterisco. Não vale mais do que isso. Lembrando que a nota máxima é 5. Pois é, não dá para atribuir mais nada, porque é um episódio que quase não faz a história andar, só bota mais uma pecinha pra gente ir. E ao final do episódio ele já tem onde ir depois? Tem, né? Nem lembro mais, pra falar a verdade. Faz pouco tempo que eu vi o episódio e já esqueci se ele já tem uma dica de onde eles devem ir na próxima semana.
Não sei, não lembro. Também, tudo faz. Eles vão chegar no lugar, também vão descobrir outra coisa. Assim, ao final de tudo, o Hugh, que estava recebendo lá o Gial, sei lá quem o nome dele, ele acabou, né, dando a pecinha e fazendo yeah, só estava enganando vocês, a pecinha estava aqui o tempo todo, aquela questão lá que vocês tiveram que enfrentar aquele bicho esquisito, um bicho bem forçado, né, consegue se camuflar que nem uma nave romulana, dispara laser também, phaser, né, meio bem forçada aquela criatura lá, né, mas enfim, né, foi uma pegadinha do malandro mesmo. Este episódio merece, portanto, um asterisco. É isso.